maior parte das pessoas anda pela rua com as pernas. E se eu andasse pela rua apoiado em minhas mãos? E se eu vestisse a cueca por cima das calças para ser diferente? Não. Não faço essas coisas. Andar com as pernas e manter a cueca por dentro tem funcionado muito bem até agora. Não preciso consertar isso se está funcionando bem. O diferente é melhor quando é mais eficiente ou mais divertido. Se todo mundo define um problema ou o soluciona de determinada forma e os resultados são insatisfatórios, é hora de perguntar: e se eu fizesse o contrário? Não siga um modelo que não funciona. Se a receita não funciona, não importa o quão bom cozinheiro você é. Quando trabalhava com vendas de armazenamento de dados, meu primeiro trabalho depois da faculdade, percebi que a maior parte das ligações não chegava às pessoas desejadas por uma razão: pessoas que impediam os contatos. Se eu simplesmente fizesse todas as minhas ligações entre 8 horas e 8 horas e 30 e depois entre 18 horas e 18 horas e 30, conseguia evitar as secretárias e agendar mais do dobro das reuniões do que conseguiam os executivos seniores de vendas que ligavam entre 9 horas e 17 horas. Em outras palavras, eu conseguia o dobro dos resultados em 1/8 do tempo, do Japão a Mônaco, de mães solteiras que percorrem o mundo com seus filhos a pilotos multimilionários de automobilismo. As regras básicas dos NR bem-sucedidos são surpreendentemente uniformes e previsivelmente divergentes do que o resto do mundo pratica. As regras a seguir são as diferenças fundamentais que devemos ter em mente ao longo deste livro. 1. A aposentadoria é o seguro para o caso de acontecer a pior das hipóteses. Planejar a aposentadoria é como um seguro de vida. Deve ser encarado como nada mais do que uma previdência contra o caso de acontecer a pior hipótese, nesse caso, tornar-se fisicamente incapaz de trabalhar e precisar de uma reserva financeira para sobreviver. A aposentadoria como objetivo ou como redenção final é um equívoco por pelo menos 3 razões sólidas. A. Está subentendido na aposentadoria que você não gosta do que está fazendo durante os anos de maior vigor físico em sua vida. Isso é um erro fundamental. Nada pode justificar esse sacrifício. B. A maior parte das pessoas nunca será capaz de se aposentar e manter um padrão razoável de vida. Mesmo 1 milhão é apenas um trocado num mundo em que a aposentadoria tradicional leva 30 anos e a inflação reduz seu poder de compra de 2% a 4% por ano. A conta não fecha. 2. Os anos dourados da aposentadoria tornam-se uma vida de classe média baixa revisitada. Isso é um final amargo. C. Se tiver juntado dinheiro suficiente para a conta fechar. Isso significa que você é uma ambiciosa máquina de trabalhar. Se esse for o caso, quer saber? Basta uma semana de aposentadoria e você estará tão entediado que vai querer furar seus olhos. Provavelmente optará por procurar um novo emprego ou fundar uma nova empresa. E não é que isso derrota a ideia de esperar. Não estou dizendo para você não planejar para caso o pior aconteça. Eu reservei alguma quantia em um fundo de pensão, que uso principalmente para abater impostos. Mas não confunda isso com a aposentadoria como objetivo. 2. Interesse e energia são cíclicos. Se eu lhe oferecesse 10 milhões de dólares para trabalhar 24 horas por dia durante 15 anos e então se aposentar, você aceitaria? É claro que não, você não aguentaria. Não é uma situação sustentável, exatamente como aquilo que mais define uma carreira: fazer a mesma coisa por 8 ou mais horas por dia até você ter um colapso ou ter dinheiro bastante para parar de trabalhar definitivamente. De que outra forma meus amigos de 30 anos de idade estariam todos parecendo uma mistura de Donald Trump com Joe Rives? É um horrível envelhecimento precoce acelerado por frappuccinos, triplos e cargas de trabalho inexequíveis. Alternar períodos de descanso e de atividade é fundamental para sobreviver, para não falar em prosperar. Capacidade, interesse e resistência mental, tudo isso vai e vem. Planeje de acordo. Os NR objetivam distribuir mini aposentadorias ao longo da vida. Em vez de postergar o descanso e o prazer para o ouro dos tolos que é a aposentadoria, trabalhando apenas quando você está mais eficiente, a vida é mais produtiva e mais divertida. É o exemplo perfeito de ter a faca e o queijo na mão, parti-lo e comê-lo. Pessoalmente, eu agora planejo um mês de passeio em algum lugar do mundo ou treinamento de alta intensidade, em tango, luta ou alguma outra coisa, para cada 2 meses de trabalho. 3. Menos trabalho não significa preguiça. Fazer menos trabalho inútil, de modo que possa focar em coisas de importância maior para você, não é preguiça.
Isso é difícil para a maioria das pessoas aceitar, porque nossa cultura tende a recompensar o sacrifício pessoal em vez da produtividade pessoal. Poucas pessoas optam, ou estão aptas a optar, por medir os resultados de suas ações e, a partir daí, medir em tempo o valor de suas contribuições. Mais tempo significa mais valor próprio e mais apoio daqueles acima e ao redor delas. Os NR, a despeito de menos horas no escritório, produzem resultados mais significativos do que uma dúzia de não NR. Juntos, definamos preguiça novamente suportar uma existência não ideal para deixar as circunstâncias ou que os outros decidam sua vida por você, ou amealhar uma fortuna enquanto passa pela vida como um espectador, vendo-a da janela de um escritório. O tamanho de sua conta bancária não afeta isto, bem como o número de horas que você passa checando e-mails inúteis ou detalhes desimportantes. Foque-se em ser produtivo em vez de focar-se em estar ocupado. 4. A noção que se tem do tempo nunca está correta. Uma vez, perguntei à minha mãe como ela tinha decidido quando ter o primeiro filho, eu, no caso. A resposta foi simples, isso era algo que queríamos, e decidimos que não havia por que postergá-lo. Nunca se sabe a hora certa de ter um filho. E assim aconteceu. Para as coisas mais importantes, nunca temos certeza se é a hora certa. Esperar a hora certa para sair de seu emprego. As estrelas nunca estarão suficientemente alinhadas e os semáforos da vida nunca estarão todos verdes ao mesmo tempo. O universo não conspira contra, mas também não sai de seu fluxo normal para ajeitar tudo para você. As condições nunca são perfeitas. Algum dia é uma doença que levará seus sonhos para o túmulo junto com você. Listas de prós e contras são igualmente ruins. Se é importante para você, e se você quer fazer finalmente, vá e faça, depois corrija os rumos ao longo do caminho. 5. Peça perdão, não permissão, se o que você quer fazer não for devastar todos ao seu redor, tente depois se justifique. As pessoas, sejam pais, parceiros ou patrões, proíbem que se façam determinadas coisas, com base em uma noção de que eles podem aprender a aceitar o fato depois de consumado. Se o potencial de dano é moderado ou de alguma forma irreversível, não dê às pessoas a chance de dizer não. A maior parte das pessoas é rápida o bastante para interrompê-lo antes que você comece, mas é hesitante para entrar em seu caminho se você já estiver em movimento. Você faz melhor em virar um criador de problemas e pedir desculpas quando realmente errar. 6. Enfatize os pontos fortes, em vez de corrigir as fraquezas. A maioria das pessoas é ótima em um punhado de coisas e medíocre no resto. Eu sou ótimo em criação de produtos e em marketing, mas terrível na maior parte das coisas a seguir. Meu corpo é talhado para levantar objetos pesados e arremessá-los, simples assim. Ignorei isso por um longo tempo. Tentei praticar natação, mas parecia um macaco se afogando. Tentei jogar basquete, mas parecia um homem das cavernas. Aí resolvi começar a lutar e me encontrei. É muito mais lucrativo e divertido alavancar seus pontos fortes em vez de tentar consertar todas as rachaduras na sua armadura. A escolha é entre multiplicação de resultados utilizando-se dos pontos fortes ou desenvolvimento de melhorias retificando as fraquezas que se tornarão, na melhor das hipóteses, medíocres. Foque-se num uso melhor de suas melhores armas, em vez de focar-se em reparos constantes. 7. Coisas em excesso tornam-se oposto. É possível ter grandes quantidades de uma coisa boa. Em excesso, a maior parte dos esforços e das posses toma características de seus opostos. Pacifistas se tornam militantes. Ativistas pela liberdade se tornam tiranos, bênçãos se tornam maldições, ajudas se tornam estorvos, mais se torna menos. 3. Muita quantidade e muita frequência tornam aquilo de que você gosta no que você não gosta. Isso é verdade para posses e até mesmo para o tempo. O projeto de vida não é, portanto, voltado para criar um excesso de tempo livre, que é venenoso, mas sim para um uso positivo do tempo livre, definido simplesmente como fazer aquilo que você quer, em oposição a fazer aquilo a que você se sente obrigado. 8. Dinheiro somente não é a solução. Há muito a ser dito sobre o poder do dinheiro como moeda. Eu, particularmente, sou fã, mas apenas ganhar mais dinheiro não é sempre a resposta, como gostamos de acreditar. Em parte, isso é preguiça. Mas se eu tivesse mais dinheiro, é o jeito mais fácil de adiar o autoexame profundo e a tomada de decisões necessários para criar uma vida de prazer agora, não depois.
Ao utilizar o dinheiro como bode expiatório e o trabalho como uma rotina exaustiva, conseguimos evitar que usemos nosso tempo para fazer as coisas de outra maneira. John, eu adoraria falar com você sobre o vazio que sinto em minha vida, a desesperança que se abate sobre mim como uma porrada todas as manhãs, quando ligo meu computador, mas tenho muito trabalho a fazer. Tenho pelo menos 3 horas de e-mails desimportantes para responder antes de ligar para todos os possíveis clientes que disseram não ontem. Preciso correr, ocupe-se com a rotina da roda do dinheiro. Finja que é a solução de todos os problemas e você ardilosamente cria uma distração constante que evita que você enxergue o quão inútil é isso tudo. Aprofunde-se. Você sabe que é tudo uma ilusão, mas, como todo mundo participa do mesmo jogo de acreditar, é fácil esquecer, o problema é mais do que simplesmente dinheiro. 9. Renda relativa é mais importante do que renda absoluta. Entre nutricionistas e pessoas que fazem dieta, há algum debate sobre o valor de uma caloria. Será uma caloria tal qual uma rosa é uma rosa? A perda de gordura é simples como gastar mais calorias do que se consome ou a fonte das calorias importa. Baseado no meu trabalho com atletas de ponta, eu sei a resposta para essa última pergunta. E sobre renda? $1 é somente $1. Os novos ricos não pensam assim. Analisemos isso como se fosse um problema de matemática da quinta série. 2 amigos trabalhadores estão lado a lado numa reta. O amigo A se move a 80 horas por semana e o amigo B se move a 10 horas por semana. Ambos ganham $50.000 por ano. Quem estará mais rico quando chegarem ao ponto final? Se disse B, você estará correto, e essa é a diferença entre renda absoluta e relativa. A renda absoluta é medida usando uma variável universal e inalterável, o todo-poderoso dólar. Fulana ganha $100.000 por ano e é 2 vezes mais rica do que Beltrano, que ganha 50.000 por ano. A renda relativa usa 2 variáveis, o dólar e o tempo, normalmente horas. O conceito de por ano é arbitrário e engana facilmente. Observemos a realidade das coisas. Fulana ganha $100.000 por ano, 2.000 por cada uma das 50 semanas por ano, e trabalha 80 horas por semana. Fulana ganha, portanto, $25 por hora. Beltrano ganha $50.000 por ano, 1.000 por cada uma das 50 semanas, mas trabalha somente 10 horas por semana e ganha portanto $100 por hora. Em termos de renda relativa, John é 4 vezes mais rico. É claro que a renda relativa precisa gerar a quantia mínima necessária. Se ganho $100 por hora mas só trabalho 1 hora por semana, vai ser difícil viver como um superstar. Assumindo-se que a renda absoluta total é onde preciso chegar para realizar meus sonhos, a renda relativa é a medida real da riqueza para os novos ricos. Os melhores novos ricos ganham pelo menos $5.000 por hora. Quando saí da faculdade, eu comecei ganhando em torno de 5 por hora. Vou levá-lo mais perto dos primeiros 10. Estresse é ruim, estresse é bom. Apesar de a maioria dos bípedes hedonistas não saberem, nem todo estresse é ruim. Na verdade, os novos ricos não procuram eliminar todo o estresse. Não totalmente. Há 2 tipos distintos de estresse, ambos tão diferentes quanto a euforia e seu oposto autoexplicativo. Disforia, estresse, distress, em inglês, refere-se a estímulos prejudiciais que deixam você mais enfraquecido, menos confiante e menos capaz. Críticas destrutivas, chefes abusivos e enfiar a sua cara no meio-fio são exemplos disso. São essas coisas que devemos evitar. Eustresse, em inglês, por outro lado, é uma palavra que você provavelmente nunca ouviu. Um prefixo grego para saudável, é usado no mesmo sentido na palavra euforia. Modelos de comportamento que nos levam a exceder nossos limites, treinamento físico que tira nossa barriga gorda e riscos que aumentam nossa esfera de ação confortável são exemplos de estresses que são saudáveis e também são estímulos para nosso crescimento. Pessoas que evitam críticas falham. São as críticas destrutivas que precisamos evitar, não todas as formas de críticas. Da mesma forma, não há progresso sem o eustresse. E quanto mais eustresse pudermos criar ou aplicar em nossas vidas, mais cedo conseguiremos realizar nossos sonhos. O segredo é jogar nos 2 times. Os novos ricos são igualmente agressivos ao remover o estresse e buscar o eustresse. Item. Perguntas e ações. Item. 1. O quanto está sendo realista ou responsável tem afastado da vida que você deseja. 2.
O quanto ter feito o que você deveria resultou em experiências inferiores ou arrependimento de não ter feito algo mais. 3. Olhe para o que vem fazendo atualmente e se pergunte: e se eu fizesse o oposto das pessoas ao meu redor? O que sacrificarei se continuar nesse caminho por 5, 10 ou 20 anos? 3. Desviando dos tiros. Como controlar o medo e escapar da paralisia? Muitos passos em falso foram dados ficando parado. Biscoito da sorte. Que o seu medo tenha nome antes que você possa bani-lo. Yoda, de Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataca, Rio de Janeiro, Brasil, F. Faltavam apenas 6 metros, vai. Vai! Hans não falava português, mas o significado era bastante claro: voa. Seus tênis firmaram-se na pedra cheia de pontas e ele empurrou seu corpo em direção a 900 metros de absolutamente nada, prendeu a respiração antes de dar o último passo, levado pelo pânico à beira da inconsciência. Sua visão periférica turvou-se, limitando-se a um único ponto de luz. E então ele flutuava. O inescapável azul celestial do horizonte atingiu em cheio seu campo visual um instante depois que ele percebeu que uma corrente térmica havia apanhado ele e as asas do paraglider. O medo tinha ficado para trás, no alto da montanha, e milhares de pés acima da resplandecente floresta tropical e das plácidas praias de areia branca de Copacabana. Hans Kelly vira a luz, e isso foi num domingo. Na segunda, Hans regressou a seu escritório de advocacia em Century City, elegante reduto corporativo de Los Angeles, e prontamente recebeu seus recados de 3 semanas. Por quase 5 anos, ele havia encarado seu despertador com o mesmo pavor: terei que fazer isto, por mais 40 ou 45 anos. Ele chegará a dormir uma vez embaixo de sua mesa no escritório, depois de um projeto inacabado, que mais parecia um castigo, apenas para poder acordar e continuar a trabalhar imediatamente na manhã seguinte. Naquela mesma manhã, prometera a si mesmo: mais 2 vezes e eu pulo fora disso aqui. A terceira vez acontecerá um dia antes de ele sair para suas férias no Brasil. Todos fazemos promessas a nós mesmos, e Hans já tinha feito outras antes, mas agora as coisas eram de alguma forma diferentes. Ele estava diferente. Tinha entendido alguma coisa diferente enquanto flanava em círculos lentos sobre a terra. Os riscos não são tão assustadores depois que se os assume. Seus colegas de trabalho lhe disseram exatamente o que ele esperava ouvir: que ele estava jogando tudo fora. Era um advogado a caminho do topo. O que mais ele poderia querer? Hans não sabia exatamente o que ele queria, mas havia experimentado o que era. Por outro lado, sabia o que o aborrecia profundamente, e já estava cheio disso. Não passaria mais dias como um morto-vivo, nada mais de jantares em que seus colegas comparavam seus carros, deliciando-se com a compra de um BMW novo até que alguém comprasse um Mercedes ainda mais caro. Chega, imediatamente, uma estranha mudança começou. Hans sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, em paz consigo mesmo e com o que estava fazendo. Sempre tivera pavor de turbulências em avião, como se fosse morrer com o que havia de melhor em si, mas agora poderia atravessar dormindo como um bebê uma tempestade violenta. Definitivamente estranho, mais de 1 ano depois, ainda recebia propostas não solicitadas de emprego vindas de escritórios de advocacia, mas nessa época ele criou a Nexus Surf, uma empresa pioneira de excursões de surf, baseada no paraíso tropical de Florianópolis, no Brasil. Ele encontrara a garota de seus sonhos, uma carioca bronzeada chamada Tatiana, e passava a maior parte de seu tempo descansando sob palmeiras ou providenciando para seus clientes os melhores dias de suas vidas. Era disso que tivera tanto medo. Atualmente, vê com frequência o homem que ele foi nos profissionais estressados e deprimidos que leva para surfar. Esperando pelas ondas, as emoções verdadeiras afloram: Deus, eu queria poder fazer o que você faz. Sua resposta é sempre a mesma: você pode. O sol poente reflete na superfície da água, produzindo um cenário zen para uma mensagem que ele sabe ser verdade: não se trata de desistir quando se põe seu caminho atual em uma pausa indefinida. Ele poderia retomar sua carreira jurídica exatamente no ponto em que havia parado, se quisesse, mas essa era a ideia mais improvável em sua cabeça. Quando voltavam para a terra firme depois de uma incrível sessão de surf, seus clientes se refazem e retomam sua compostura. Mal colocam os pés na terra e a realidade crava suas garras: eu gostaria. Mas realmente não posso largar tudo. Ele não pode fazer nada senão rir. O poder do pessimismo, definindo o pesadelo: ação nem sempre traz felicidade, mas não há felicidade sem ação.
Benjamin Disraeli, ex-primeiro-ministro britânico, fazer ou não fazer. Tentar ou não tentar. A maior parte das pessoas escolherá não, independente de se considerar corajosa ou não. Incertezas e a possibilidade de falhar podem ser bastante assustadoras. A maioria das pessoas escolherá a infelicidade e a incerteza. Por muitos anos, estabeleci objetivos, tomei resoluções e nada aconteceu, nem de um lado nem de outro. Eu estava tão inseguro e assustado quanto o resto do mundo. A solução simples me ocorreu acidentalmente 4 anos atrás. Naquela época, eu tinha mais dinheiro do que saberia fazer com ele. Estava ganhando $70.000 por mês e estava profundamente infeliz, mais do que nunca. Não tinha tempo para nada e estava trabalhando à exaustão. Tinha fundado minha própria empresa, apenas para perceber que seria praticamente impossível vendê-la. Ops! Senti-me aprisionado e estúpido ao mesmo tempo. Deveria ter previsto isso, pensei. Por que sou tão imbecil? Por que não consigo fazer as coisas funcionar? Pense com afinco e pare de ser imaginem. O que há de errado comigo? A verdade era que não havia nada de errado comigo. Eu não tinha chegado ao meu limite, eu tinha chegado ao limite do meu modelo de negócios naquela época. Não era o motorista, era o carro. Erros críticos no nascimento da empresa nunca me permitiriam vendê-la. Eu poderia contratar elfos mágicos e conectar meu cérebro a um supercomputador que nem assim adiantaria. Meu pequeno bebê tinha alguns defeitos congênitos graves. A questão então passou a ser: como me liberto desse Frankenstein e ao mesmo tempo faço com que seja autossustentável? Como me livro dos tentáculos da obsessão por trabalho e do medo de que a empresa se desfaça sem as minhas 15 horas diárias de dedicação? Como escapar dessa prisão que eu mesmo construí? Uma viagem, decidi. Um ano sabático ao redor do mundo, então eu viajei, certo? Bem, vou chegar lá. Em primeiro lugar, achei prudente enrolar minha vergonha, meu embaraço e minha raiva por 6 meses, enquanto desfiava um enorme rosário de razões pelas quais minha viagem fantástica de libertação nunca daria certo. Um dos meus períodos mais produtivos, com certeza, eis que um dia, no meu exercício de ficar profetizando quão terrível seria meu futuro de sofrimentos, tive uma ideia brilhante. Era certamente um aprofundamento da minha fase. Não relaxe, preocupe-se. Por que não definir exatamente o que seria o meu pesadelo, a pior coisa que poderia acontecer como resultado da minha viagem? Bem, minha empresa poderia ir à falência enquanto eu estivesse longe, com certeza. Provavelmente iria. Um aviso do governo acidentalmente não chegaria às minhas mãos e eu seria processado. Minha empresa seria fechada e o inventário iria consumir todo o estoque enquanto eu estaria solitário e triste em alguma praia gelada da Irlanda. Chorando na chuva, imagino. Minha conta bancária iria despencar pelo menos uns 80% e certamente meu carro e minha moto, na garagem, seriam roubados. Suponho que alguém cuspiria em minha cabeça de uma sacada enquanto eu estivesse alimentando cães sarmentos com restos de comida. Os cães talvez ficassem assustados e me mordessem na cara. Deus, a vida é uma vagabunda cruel e difícil. Vencer o medo igual definir o medo. Reserve um certo número de dias, durante os quais você deve se contentar com os suprimentos mais ínfimos e mais baratos. Com a roupa mais simples e mais velha, perguntando-se a si mesmo, eram essas as condições que eu temia? Sêneca. Até que aconteceu uma coisa divertida. Na minha infinita jornada para me deixar triste, eu acidentalmente comecei a dar marcha ré. Assim que comecei a vagar pela inquietude e pela ansiedade ambígua para definir meu pesadelo, o pior cenário possível, deixei de ficar preocupado com o fato de ir viajar. De repente, comecei a pensar em passos simples que eu poderia dar para salvar meus recursos restantes e começar de novo caso todo aquele inferno previsto acontecesse. Sempre teria a opção de trabalhar como garçom temporariamente para pagar meu aluguel, se precisasse. Poderia vender alguns móveis e parar de comer em restaurantes. Poderia roubar algum dinheiro para almoçar das crianças que passavam pela manhã em frente do meu apartamento. Eu tinha várias opções. Percebi que não seria tão complicado voltar para onde eu estava, nem para sobreviver. Nenhuma dessas coisas seria fatal nem perto disto. Seriam apenas leves tropeços na jornada da vida. Compreendi que, numa escala de 1 a 10, sendo uma nada e 10 uma mudança permanente na vida,
o meu tão temido pior cenário poderia ter um impacto, temporário, de 3 ou 4. Acredito que isso seja verdade para a maior parte das pessoas e para a maior parte dos desastres tipo puta merda, minha vida acabou. Saibam que a chance de acontecer um desastre desse porte é de 1 em 1 milhão. Por outro lado, se eu avaliasse meu melhor cenário possível, ou mesmo um cenário provável, ele teria facilmente um efeito positivo. Permanente, de 9 ou 10 na minha vida, em outras palavras, eu estava arriscando um 3 ou 4 improvável e temporário por um 9 ou 10 provável e permanente, e poderia facilmente recuperar minha prisão de workaholic, com um pouco mais de trabalho extra, se eu quisesse. Isso tudo equacionado apontava para uma constatação significativa: praticamente não havia riscos, apenas um potencial enorme de mudanças positivas na minha vida, e eu poderia retomar meu caminho anterior sem qualquer esforço adicional ao que já vinha praticando. Foi aí que tomei a decisão de viajar e comprei uma passagem só de ida para a Europa. Comecei a planejar minhas aventuras e a eliminar minha bagagem física e psicológica. Nenhum dos desastres aconteceu e minha vida tem sido quase um conto de fadas desde então. Os negócios prosperaram como nunca e eu praticamente esqueci-me deles, enquanto eles financiavam minhas viagens pelo mundo durante 15 meses, revelando medo disfarçado de otimismo. Não há diferença entre um pessimista que diz: "Ah, é impossível, então não se preocupe em fazer nada, e um otimista que diz: "Não se preocupe em fazer nada, vai dar certo de qualquer jeito." Nos dois casos, nada acontece. Yvon Chouinard, fundador da Patagônia. O medo vem de várias formas, e normalmente não o chamamos pelo seu nome de 4 letras. O medo, por si só, já é algo amedrontador. Muitas pessoas inteligentes no mundo disfarçam de outra coisa. Recuso otimista. Muitos dos que evitam sair de seus empregos alimentam a crença de que terão mais tempo ou ganharão mais no futuro. Isso parece válido, e é uma alucinação tentadora quando um trabalho é chato ou desestimulante, em vez de ser um inferno total. O inferno total força a ação, mas qualquer coisa menos do que ele pode ser suportado com um pouco de racionalização esperta. Você realmente pensa que seu tempo e sua renda vão melhorar ou isso é um desejo enrustido ou uma desculpa para não agir? Se acreditasse mesmo que tudo vai melhorar, você estaria perguntando coisas assim. Normalmente não. Isso é um medo disfarçado de otimismo. Você está em situação melhor do que estava há um ano, há um mês ou há uma semana. Se não está, as coisas não vão melhorar sozinhas. Se você está tentando se enganar, está é a hora de parar e se preparar para um salto. A não ser que tenha um fim como o que teve James Dean, sua vida vai ser longa. Trabalhar das 9 às 5 durante todos os 40 a 50 anos de sua vida produtiva é muito tempo se o socorro não chegar. Aproximadamente 500 meses de trabalho denso. Quantos ainda faltam para você? Provavelmente é hora de minimizar as perdas. Alguém chame o maitre de: você tem conforto. Você não tem luxo, e não me diga que é por causa do dinheiro. O luxo que defendo não tem nada a ver com dinheiro, não pode ser comprado. É a recompensa, para aqueles que não têm medo ou desconforto. Jean Cocteau, poeta, escritor, empresário de boxe e cineasta francês, algumas vezes, a sincronização é perfeita. Há centenas de carros rodando pelo estacionamento e alguém sai de uma vaga a 3 metros da porta assim que você se aproxima. Mais um milagre de Natal. Outras vezes, a sincronização poderia ser melhor. O telefone toca quando você está transando e parece ficar tocando por meia hora. O carteiro toca a campainha 10 minutos depois. Timing ruim pode acabar com a festa. Jean-Marc Ache chegou à África Ocidental como voluntário, com uma enorme vontade de ajudar. Nesse sentido, seu timing foi excelente. Chegou em Gana no começo dos anos 1980, no meio de um golpe de Estado, no auge da hiperinflação e bem na época da pior seca da década. Pelas mesmas razões, algumas pessoas considerariam seu timing péssimo de um ponto de vista egoísta de sobrevivência. Ele também esquecera as recomendações. O cardápio nacional tinha mudado, estavam em falta luxos como pão e água limpa. Ele sobreviveria por 4 meses com um angu à base de milho e espinafre. Não é algo que muitos de nós pediriam na lanchonete do cinema. Eu posso sobreviver. Jean-Marc tinha passado do ponto a partir do qual não se podia voltar, mas isso não importava. Depois de 2 semanas de adaptação ao café da manhã, almoço e jantar,
angu à moda de Gana, ele não tinha nenhuma vontade de ir embora. As comidas mais básicas e os melhores amigos provaram ser as únicas necessidades reais, e o que pareceria um desastre, visto de fora, foi a mais importante epifania de afirmação da vida que ele jamais experimentara. O pior não era tão ruim. Para curtir a vida, você não precisa imaginar coisas sem sentido, mas precisa controlar o seu tempo e compreender que a maior parte das coisas não é tão séria quanto você as faz parecer. Agora, aos 48 anos, Jean-Marc mora em uma bela casa em Ontário, mas poderia viver sem ela. Ele tem dinheiro, mas poderia se tornar pobre amanhã e isso não importaria. Algumas de suas memórias mais ternas ainda incluem nada além de amigos e angu. Ele se dedica a criar momentos especiais para si mesmo e para sua família, e está profundamente despreocupado com sua aposentadoria. Ele já viveu 20 anos de aposentadoria parcial, em perfeita saúde, não economize tudo para o final. Há todas as razões para você não fazê-lo. Item. Perguntas e ações. Item. Eu sou um homem velho e conheci vários problemas enormes, mas muitos deles nunca aconteceram. Mark Twain. S. E você está inseguro em relação a tomar uma atitude ou a simplesmente livrar-se do medo do desconhecido. Aqui está o antídoto. Escreva suas respostas e tenha em mente que pensar muito vai se provar tão prolífico quanto simplesmente vomitar seus pensamentos direto numa folha de papel. Escreva e não corrija suas respostas. Gaste alguns minutos com cada resposta. 1. Defina seu pesadelo. O que de pior poderia acontecer se você fizesse o que está cogitando fazer? Que dúvidas, medos e condições pipocam em sua mente quando você pensa nas grandes mudanças que pode ou precisa fazer? Imagine-os com riqueza de detalhes. Seria o fim da sua vida. Quanto valeriam os impactos permanentes, se houver, em uma escala de 1 a 10? Essas coisas são realmente permanentes. O quão provável você realmente acha que essas coisas aconteçam? 2. Que medidas você poderia tomar para consertar os estragos ou deixar as coisas melhores do que eram antes, mesmo temporariamente? Há possibilidades. É mais fácil do que você imagina. Como você pode manter as coisas novamente sob controle? 3. Quais são os resultados ou benefícios, temporários e permanentes, dos cenários mais prováveis, agora que você já definiu os pesadelos? Quais são os resultados positivos mais prováveis, sejam internos, confiança, autoestima, etc., ou externos? Quanto valeriam os impactos desses resultados mais prováveis em uma escala de 1 a 10? O quão provável é você conseguir extrair pelo menos um resultado moderadamente positivo? Alguma pessoa menos inteligente do que você já conseguiu fazer isso com sucesso? 4. Se você fosse demitido de seu emprego hoje, o que faria para manter as coisas financeiramente sob controle? Imagine esse cenário e pense novamente nas 3 primeiras perguntas. Se você sair de seu emprego para testar outras opções, como poderia retomar sua carreira se tivesse obrigatoriamente que fazê-lo? 5. O que você tem feito para se livrar do medo? Normalmente, o que mais tememos fazer é o que mais precisamos fazer. Aquele telefonema, aquela conversa, o que quer que seja é o medo de resultados desconhecidos que evita que façamos o que precisamos fazer. Defina o pior cenário possível, aceite-o e entre em ação. Vou repetir algo que você deveria pensar em tatuar em sua testa. O que mais tememos normalmente é aquilo que mais precisamos fazer. Como já ouvi dizer, o sucesso de uma pessoa na vida em geral pode ser medido pelo número de conversas desagradáveis que ela pretende ter. Decida fazer todos os dias algo de que você tem medo. Adquiri este hábito tentando entrar em contato para pedir conselhos a celebridades e empresários famosos. 6. O que lhe custa financeira, emocional e fisicamente adiar suas ações? Não avalie somente o potencial negativo das ações. É igualmente importante medir o custo atroz da inação. Se você não buscar as coisas que o estimulam, como estará daqui a 1 ano, 5 anos e 10 anos? Como se sentirá por ter permitido que as circunstâncias se impusessem sobre você e por ter permitido que mais 10 anos de sua vida finita passassem sem fazer algo que o realize? Se pudesse vislumbrar os próximos 10 anos e saber com 100% de certeza que há um caminho de desapontamento e arrependimento, e se definirmos risco como a possibilidade de um resultado negativo irreversível? A inação é o pior de todos os riscos. 7. O que você está esperando, se não consegue responder a esta pergunta sem evocar o conceito previamente rejeitado de timing? A resposta é simples.
Você está com medo, exatamente como o resto do mundo. Avalie o custo da inação, compreenda a improbabilidade e a possibilidade de se consertar os passos em falso e desenvolva o hábito mais importante daqueles que se destacam e gostam de extrair o melhor da vida, a ação. 4. Zerar o sistema. Ser razoável e objetivo. Você poderia me dizer, por favor, por qual caminho eu consigo sair daqui? Isso depende bastante de onde você vai querer chegar, disse o gato. Não me importa muito onde. Respondeu Alice. Então não importa que caminho seguir, disse o gato. Lewis Carroll. Alice no País das Maravilhas. O homem sensato adapta-se ao mundo, o insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si, daí que todo o progresso depende do homem insensato. George Bernard Shaw. Máximas para revolucionários. Primavera de 2005. Princeton, Nova Jersey. E o tinha que suborná-los. Não havia outra chance. Formavam um círculo em torno de mim. E embora os nomes fossem diferentes, a pergunta era a mesma. Qual é o desafio? Todos olhavam para mim. Minha palestra na Universidade Princeton acabará havia pouco com os estudantes empolgados e entusiasmados. Ao mesmo tempo, eu sabia que a maior parte dos estudantes faria exatamente o oposto do que eu pregara. A maioria deles se candidataria a um emprego de 80 horas semanais como garçom do cafezinho, se fosse bem pago, a menos que eu provasse que os princípios que apresentará na aula podiam ser realmente aplicados. Daí o desafio. Ofereci uma passagem de ida e volta para qualquer lugar do mundo para quem completasse um desafio, surpresa da forma mais impressionante possível. Resultado mais estilo. Disse que me encontrassem depois da aula, se estivessem interessados, e lá estavam eles. Uns 20 de um total de 60 estudantes. A tarefa foi pensada para testar as áreas de conforto deles ao mesmo tempo que os forçasse a usar algumas das táticas que eu ensinara. Era bastante simples. Contatar 3 pessoas aparentemente impossíveis de alcançar, J. Lo, Bill Clinton, J. D. Salinger, não importa, e conseguir que pelo menos um responda a 3 perguntas, de 20 estudantes, todos com a boca espumando para ganhar uma passagem de volta ao mundo. Quantos completaram o desafio? Exatamente nenhum. Nem mesmo um. Houve várias desculpas. Não é fácil fazer alguém responder. Eu tenho um trabalho de uma matéria para entregar, e eu adoraria, mas não vou ter como fazer. Mas havia apenas uma razão verdadeira, repetida várias e várias vezes em palavras diferentes. É uma tarefa difícil, talvez impossível, e os outros estudantes caçoariam deles. Já que todos superestimaram a competição, ninguém sequer apareceu de acordo com as regras que estabeleci. Se alguém tivesse me mandado nada mais do que uma resposta elegível de um parágrafo, eu teria sido obrigado a dar a ele o prêmio. Esse resultado me deixou ao mesmo tempo fascinado e deprimido. No ano seguinte, o resultado foi bem diferente. Contei a eles essa mesma história preventiva e 6 de 17 alunos concluíram a tarefa em menos de 48 horas. A segunda turma era melhor. Não. Na verdade, havia mais estudantes capazes na primeira turma, mas não fizeram nada. Muito poder de fogo, mas nenhum dedo no gatilho. O segundo grupo apenas adotou o que eu tinha lhes dito antes de começarem, que foi fazer o que não é realista é mais fácil do que fazer o que é realista. E contatar bilionários a socializar-se com celebridades. O segundo grupo conseguiu ambos. É tudo tão fácil quanto acreditar que pode ser feito. É solitário no topo. 99% das pessoas no mundo estão convencidas de que são incapazes de conquistar coisas grandes. De modo que passam a objetivar coisas medíocres. O nível de competição é, portanto, muito mais acirrado para as metas realistas, exigindo, paradoxalmente, muito mais tempo e energia. É mais fácil conseguir 10 milhões de dólares do que 1 milhão. É mais fácil conseguir tirar uma nota 10 numa prova do que 5 notas 8, se você é inseguro. Adivinhe. O resto do mundo também é. Não superestime a competição e não se subestime. Você é melhor do que acha que é. Objetivos irracionais e não realistas são mais fáceis de atingir ainda por outro motivo. Ter um objetivo inusitadamente grande é uma infusão de adrenalina que nos dá resistência para superar as inevitáveis turbulências e desafios que acompanham qualquer busca por um objetivo. Metas realistas, objetivos restritos ao nível de ambição da média das pessoas, são desestimulantes e apenas lhe darão ânimo para enfrentar o primeiro ou o segundo problema, até o ponto em que você joga a toalha.
Se os resultados em potencial são medíocres ou comuns, também o serão os seus esforços. Eu romperia barreiras para poder percorrer de lancha as ilhas gregas, mas não trocaria a marca do meu cereal matinal em prol de um fim de semana em Columbus, Ohio. Se eu escolhesse a segunda opção por ser mais realista, não teria o entusiasmo necessário para ultrapassar sequer o menor obstáculo para conseguir atingir o objetivo. Pelas belíssimas águas cristalinas da Grécia e pelos maravilhosos vinhos, estou preparado para lutar por um sonho que vale a pena. Ainda que as dificuldades de realização, em uma escala de 1 a 10, pareçam ser de 10 e de 2, respectivamente, é muito mais provável que Columbus fracasse, a pescaria é melhor onde menos pescam, e a insegurança coletiva do mundo torna mais fácil para as pessoas atingirem home runs, enquanto todo mundo está tentando base hits, a menos competição pelos objetivos maiores. Realizar coisas grandiosas começa em perguntar propriamente por elas. O que você quer? Uma ótima pergunta. Primeiramente, a maior parte das pessoas nunca sabe exatamente o que quer. Eu não sei o que quero. Em compensação, se você me perguntar o que quero fazer nos próximos 5 meses para aprender algum idioma, eu sei com precisão. É uma questão de especificidade. O que você quer? É muito impreciso para produzir uma resposta significativa e factível. Esqueça isto. Quais são seus objetivos? É igualmente destinado à confusão e à reflexão. Para reformular a pergunta, precisamos dar um passo atrás e olhar para um panorama mais amplo. Assumamos que temos 10 objetivos e que consigamos alcançá-los todos. Quais são os resultados desejados que tornam válido todo o esforço que fizemos? A resposta mais comum é a que eu também teria sugerido 5 anos atrás: felicidade. Não acredito mais que seja uma boa resposta. Felicidade pode ser comprada com uma boa garrafa de vinho e se torna ambígua com o uso frequente. Há uma alternativa mais precisa que reflete o que acredito ser o objetivo atual. Pense comigo. Qual é o oposto da felicidade? Tristeza. Não. Assim como amor e ódio são dois lados da mesma moeda, assim são felicidade e tristeza. Chorar de felicidade é um exemplo perfeito disto. O oposto do amor é a indiferença, e o oposto da felicidade é, eis a conclusão, o tédio. Empolgação é o sinônimo mais prático para a felicidade, e é precisamente aquilo que você deveria esforçar-se para alcançar. É o que cura tudo. Quando as pessoas sugerem que você siga sua paixão ou sua vontade, acredito que elas estejam, na verdade, referindo-se ao mesmo conceito singular, empolgação. Isso fecha o raciocínio. A questão que você deveria se fazer não é o que eu quero, ou quais são meus objetivos, mas sim o que me empolga a fazer. DDA adulto. Desordem de déficit de aventura. E, em algum lugar entre sua formatura e seu segundo emprego, um coro entra em seu diálogo interno. Seja realista e pare de fingir. A vida não é como nos filmes. Se você tem 5 anos de idade e diz que quer ser astronauta, seus pais lhe dizem que você poderá ser aquilo que quiser. Isso não faz mal nenhum, igual a dizer a uma criança que Papai Noel existe. Se você tem 25 e anuncia que vai criar um circo, a resposta é diferente. Seja realista, estude para ser advogado, contador ou médico, tenha filhos e os crie para repetir o ciclo. Se você conseguir ignorar os que duvidam de você e começar o seu próprio negócio, por exemplo, a DDA não desaparece. Ela apenas toma uma forma diferente. Quando comecei a brincar o ICKNLCC, em 2001, tinha um objetivo claro na minha cabeça: ganhar $1.000 por dia independentemente de estar batendo minha cabeça contra o teclado do laptop, ou cortando as unhas do pé numa praia. Era para ser um fluxo de renda automatizado. Se você olhar minha cronologia, é óbvio que isso não aconteceu até que um surto obrigasse a acontecer, a despeito da renda atingida. Por quê? O objetivo não era suficientemente específico. Eu não tinha definido as atividades alternativas, que substituiriam a carga inicial de trabalho. Por isso, simplesmente continuei a trabalhar, mesmo que não houvesse necessidade financeira. Eu apenas precisava me sentir produtivo, e não tinha outros caminhos. É por isto que muitas pessoas trabalham até a morte. Vou trabalhar somente até ter X dólares e depois vou fazer o que eu quiser. Se você não definir o que eu quiser, as atividades alternativas, o valor de X crescerá indefinidamente para evitar o medo que causa a incerteza do vazio.
É aí que empregados e empreendedores tornam-se gordos sentados em BMWs vermelhos, o gordo no BMW conversível vermelho. Houve vários momentos em minha vida entre eles, logo antes de eu ser demitido da True SAN e logo antes de escapar dos Estados Unidos para não invadir um McDonald's com uma UZI em que me vi no futuro como mais um gordo em crise de meia-idade enfiado num BMW. Eu simplesmente reparei naqueles homens com 15 ou 20 anos mais do que eu, que seguiram a trajetória que eu estava seguindo, fossem diretores de vendas ou empresários na mesma indústria, e fiquei apavoradíssimo. Foi um pânico tão agudo, e uma metáfora tão perfeita para a soma de todos os medos, que isso se tornou um padrão entre mim e um colega de projeto de vida, o empreendedor Douglas Price. Doug e eu percorremos caminhos paralelos por quase 5 anos, enfrentando os mesmos desafios e as mesmas dúvidas. E ainda assim mantendo um olho psicológico um no outro. Nossos períodos de baixa pareciam ser alternados, o que fazia de nós um bom time assim que um de nós começava a esmorecer, perder a fé ou aceitar a realidade. O outro dava uma bronca por telefone ou por e-mail, igual a um supervisor dos Alcoólicos Anônimos. Ei, cara, decidiu virar aquele gordo careca no BMW conversível vermelho. A ideia era tão assustadora que sempre mexíamos nossos traseiros e retornávamos nossas prioridades de volta ao caminho inicial. O pior que podia nos acontecer não era ir à falência ou perder tudo, era aceitar o tédio terminal como uma situação tolerável. Lembre-se, o tédio é o inimigo, não alguma falha abstrata. Corrigindo o curso, tornar-se não realista. Há um processo que eu usei, e ainda uso, para soprar vida ou para corrigir o rumo quando o gordo no BMW põe as garras de fora. De uma forma ou de outra, é o mesmo processo usado pelo CNR, mais impressionantes que conheci pelo mundo, delinear sonhos. Um conceito que tem esse nome porque aplica cronogramas àquilo que a maior parte das pessoas considera serem sonhos, é bastante parecido com estabelecer objetivos, mas difere nos seguintes fundamentos. 1. Os objetivos passam de desejos ambíguos para passos definidos. 2. Os objetivos precisam ser não realistas para serem eficazes. 3. Foque em atividades que preencherão o vazio criado quando o trabalho é removido. Viver, como um milionário requer fazer coisas interessantes e não apenas possuir coisas valiosas. Agora é a sua vez de pensar grande, como ser atendido por George Bush ou pelo CEO do Google por telefone. O artigo a seguir, Fracasse Melhor, de Adam Gottesfeld, analisa minha forma de ensinar estudantes de Princeton a entrarem em contato com mentores luminares e celebridades de vários tipos. Editei alguns trechos por questões de espaço. As pessoas gostam de usar o adágio "não é o que você sabe, mas quem você conhece" como desculpa para a inação, como se todas as pessoas bem-sucedidas tivessem amigos poderosos desde o nascimento. Absurdo. Eis como pessoas normais constroem superredes de relacionamento. Fracasse Melhor, por Adam Gottesfeld. A maioria dos estudantes de Princeton adora procrastinar por escrito a data de entrega de seu TCC. Ryan Marrina, de Los Angeles, não era exceção. Mas enquanto a maioria dos alunos passava o tempo atualizando seu status no Facebook ou assistindo vídeos no YouTube, Marrina estava conversando via e-mail sobre sotos em budismo com Randy Komisar, sócio de uma companhia de capital de risco. A Kleiner Perkins Caulfield Beers, e perguntando via e-mail ao CEO do Google, Eric Schmidt, quando é que ele se sentiu mais feliz na vida. Resposta de Schmidt: amanhã. Marrina jamais tivera contato com Komisar antes desses e-mails. Ele só havia visto Schmidt rapidamente em um evento acadêmico que reunirá os curadores da Universidade de Princeton em novembro. Um garoto naturalmente tímido, em suas próprias palavras, Marrina disse que jamais ousaria enviar e-mails aleatoriamente para dois dos homens mais poderosos do Vale do Silício se não fosse por Tim Ferriss, que havia feito uma palestra como professor convidado na aula de empreendedorismo high-tech do professor Ed Shaw. Ferriss desafiou Marrina e seus colegas a entrarem em contato com CEOs celebridades e obterem respostas para as perguntas que sempre tiveram vontade de fazer. Como incentivo adicional, Ferriss prometeu ao aluno que conseguisse falar com a pessoa mais difícil de contatar e fizesse a pergunta mais instigante uma passagem de ida e volta para qualquer lugar do mundo. Acredito que o sucesso pode ser medido pelo número de conversas incomodas que você está disposto a ter sem que se pudesse ajudar os alunos a superar o medo da rejeição de um e-mail ou de um telefonema frio. Eles guardariam isso para toda a vida, disse Ferriss. É fácil se subestimar,
mas quando você vê colegas de classe obtendo respostas de pessoas como o ex-presidente George Bush, o CEO da Disney, Comcast, Google e HP, e dezenas de outras pessoas inalcançáveis, você é obrigado a reconsiderar suas limitações autoimpostas. Ferriz faz palestras sobre a criação de Start UPS e estilo de vida ideal para os alunos de empreendedorismo high-tech uma vez por semestre. Enfrento esse desafio todos os dias, disse Ferriz. Faço a mesma coisa sempre, se possível, descubro o e-mail pessoal, geralmente através de blogs pouco conhecidos, envio um e-mail de 2 ou 3 parágrafos, para mostrar que estou familiarizado com o trabalho deles, e faço uma pergunta simples mas instigante, relacionada ao trabalho ou filosofia de vida. O objetivo é iniciar um diálogo para que eles se disponham a responder e-mails futuros, não pedir ajuda. Isso só pode acontecer depois de pelo menos 3 ou 4 trocas de e-mails genuínos. Com a execução clássica da técnica Tim Ferriss, como ele diz, Mahina conseguiu criar um vínculo com Commissar. Em seu primeiro e-mail, ele falou sobre um dos artigos de Commissar para a Harvard Business Review e disse que se sentiu motivado a perguntar a ele quando é que você se sentiu mais feliz em sua vida. Depois de Commissar responder fazendo referências ao budismo tibetano, Mahina escreveu, assim como as palavras são inadequadas para explicar a verdadeira felicidade, também o são para expressar meu agradecimento. No e-mail ele incluiu uma tradução feita por ele mesmo de um poema em francês de Taizen Deshimaru, esse expoente máximo europeu do Soto Zen. Assim se estabeleceu uma relação por e-mails e alguns dias depois Commissar incluiu um link para um artigo sobre felicidade no New York Times. O contato com Schmidt foi mais desafiador. Para Mahina a parte mais difícil foi obter seu e-mail pessoal. Ele pediu por e-mail a uma reitora de Princeton. Não obteve resposta. 2 semanas depois enviou outro e-mail lembrando a ela que havia conhecido Schmidt. A reitora disse não, mas Mahina se recusou a desistir. Enviou um terceiro e-mail. A senhora nunca abriu uma exceção. Ele perguntou. A reitora acabou desistindo e lhe passou o endereço de e-mail pessoal. Sei que alguns colegas apelaram para a técnica do sair atirando, mas não é meu estilo, disse Mahina, explicando sua perseverança. Lido com a rejeição insistindo. E não partindo para outra. Procuro seguir a máxima de Samuel Beckett, um de meus heróis, tente. Tente sempre. Não importa. Tente de novo. Fracasse de novo. Fracasse melhor. Você nem imagina o que é capaz de conseguir tentando o impossível com a coragem para sempre fracassar melhor. Nathan Kaplan, que também participou do desafio, sentiu muito orgulho pela forma como conseguiu contatar o ex-prefeito de Newark, Sharpe James. Como James havia contribuído para a campanha de Al Sharpton. Seu endereço podia ser encontrado no site www.fundrace.org. Kaplan então jogou o endereço da casa de James no site de uma lista telefônica com busca por endereços e encontrou o número do telefone do ex-prefeito. Kaplan deixou uma mensagem para James e alguns dias depois finalmente conseguiu falar com ele sobre educação infantil. Ferriss se orgulha do esforço dos alunos que participaram do desafio. A maioria das pessoas é capaz de fazer coisas incríveis, ele disse. Às vezes, só precisam de um empurrãozinho. Item. Perguntas e ações. Item. O vazio existencial manifesta-se principalmente como um estado de tédio. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, e fundador da logoterapia, Homens em Busca de Sentido, a vida é curta demais para ser pequena. Benjamin Disraeli, delinear sonhos será divertido e será difícil também. Quanto mais difícil for, mais importante será. Para economizar tempo, recomendo que você use as calculadoras automáticas e os formulários em www.forovercake.com. Use como referência a planilha modelo na página 73 para seguir as etapas seguintes. 1. O que você faria se não houvesse possibilidade de falhar?